Amém. Gente, eu queria dar boas-vindas aos irmãos que estão nos vendo pela internet, que essa palavra também alcance o coração deles. E queria convidar a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Segunda Carta de Paulo aos Coríntios. Eita, chegamos nos Coríntios, irmãos. Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ler do capítulo 2, dos versículos 14 até o versículo de número 17. Diz assim a palavra de Deus: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Porque nós não estamos como outros tantos mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado pela tua bondade, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado sobre a nossa vida. Obrigado pela sua palavra. Nós nos debruçamos aqui diante da sua palavra e te pedimos, Senhor, nos leva a uma compreensão real, verdadeira, profunda, Senhor, sobre estas realidades das quais a sua palavra nos expõe, Senhor. Para vivermos, Senhor, neste tempo, de forma potente, Senhor, de forma poderosa, Senhor, de forma vitoriosa, Senhor, diante do Senhor e diante dos homens, Senhor. Pai, nos guia pela tua palavra, pelo entendimento, Senhor, da sua verdade, Senhor, e fala aos nossos corações nesse dia tão especial que sentamos à sua mesa, Senhor, celebramos, Senhor, a tua ressurreição, partimos o pão e o sangue da nova aliança, Pai. Nos leva, Senhor, a uma compreensão clara, Senhor, daquilo que devemos ser e fazer para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de, nesses 2 domingos em que vou trazer a palavra aqui para os irmãos, tratar de um assunto um tanto quanto controverso, no sentido do entendimento das pessoas em relação a isso, que é o assunto triunfo. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ele escreve para uma igreja bastante problemática, para uma igreja que estava enfrentando muitas dificuldades internas. E, olha, eu vou ser bem sincero para os irmãos, né? Se eu fosse mergulhar na realidade da igreja de Coríntios, assim, eu sairia correndo, eu levantava as mãos, rendido, assim, falava, deu para mim, não dá mais aqui, porque as situações eram muito complexas, existiam problemas desde ordem sexual, de fornicações, divisões, heresias e muitas facções, né? Muitas divisões, muitos problemas relacionados à divisão e, enfim, uma série de outros problemas. E algo que me ajudou muito nesse processo de compreender esse assunto, né, do triunfo que o apóstolo Paulo propõe aos cristãos, e eu acho que nós todos gostamos daquela frase, né? Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, né? Isso é verdade, irmãos. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.
E o apóstolo Paulo tinha uma visão clara sobre a vitória de Cristo sobre tudo e sobre todos. Eu nunca vi alguém tão... Eu não posso dizer nem que é o otimismo do apóstolo Paulo, irmãos, mas pode se confundir com o otimismo quando a pessoa não entende o motivo pelo qual ele está falando algumas palavras. E o fato de nós não entendermos muitas vezes o que significa vitória em Cristo, sermos vencedores, sermos vitoriosos em Cristo Jesus, nos leva a um abismo muito grande entre os extremos que vemos aqui, ou de uma igreja triunfalista, tudo é vitória, é só vitória, 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 e é só vitória, e tudo vitória, e a vitória da vitória, e a vitória da vitória da vitória, e é tudo ganha, e tudo para você e para nós, e é vitória, e é uma marcha triunfante, e nós vamos conquistar, e nós vamos fazer, e aquilo outro, etc e tal. Ou, isso nos leva com certeza ao orgulho, meus irmãos. E o orgulho é o degrau antes da queda. Ou nós vamos para o extremo do menosprezo, da comiseração, né? Eu não sou nada, não faço nada, não posso nada, não tenho poder, não tenho força, né? Aquela vida daquele desenho, ó céus, ó vida, né? É aquela coisa, é aquela vida derrotada, é aquela vida sem graça, sem sal, sem açúcar, sem tempero, sem nada. Parece que a gente fica entre os dois extremos nesse processo, e ambos os extremos são ruins, tá, meus irmãos? E por que eu estou trazendo toda essa reflexão aqui, antes de entrar, propriamente dito, naquilo que o apóstolo Paulo está tratando? Eu posso dizer a vocês que entendo desse assunto. Eu fui um menino bastante introvertido na minha infância, pré-adolescência e adolescência. E sofri bullying, né, na escola, de tudo quanto é tipo de jeito, né? E geralmente, bullying, né, é uma coisa assim, que a gente usa uma palavra em inglês, né? A gente nem sabe o que é, porque a gente não tem uma palavra em português, né, para descrever o que significa isso, para você ter uma ideia do abismo que significa esse processo de violência verbal, psicológica, etc. e tal. A que nós somos submetidos muitas vezes nas nossas escolas, né, nos nossos relacionamentos. O que não é o plano de Deus de forma alguma. Coloque algo no seu coração. Deus nos conduz sempre em triunfo. Sempre. E algumas pessoas, então, confundem esse processo, e é isso que eu gostaria de esclarecer nessa primeira parte dessa mensagem. Toda essa mensagem, essas duas séries, têm o objetivo de nos libertar, meus irmãos, de amarras interiores que nos impedem de cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Porque eu vou dizer algo para você, não há nada tão poderoso quanto a nossa mente para nos fazer deslanchar, crescer, avançar e cumprir os planos de Deus, como também nos amarrar, nos segurar, nos travar e fazer com que a gente fique praticamente numa inércia vocacional, vamos dizer assim, relacional e no cumprimento daquilo que Deus tem para nós. E o que me chama a atenção, meus irmãos, nesse texto aqui, é que o apóstolo Paulo estava enfrentando, de novo, escrevendo uma carta para justificar muitos problemas, né? Um dos principais problemas, inclusive, que ele aborda no capítulo 1 desse texto, é que os crentes em Corinto estavam reclamando por que o apóstolo Paulo não ia mais lá, né? Por que ele estava demorando para ir lá, né? Porque o apóstolo Paulo não tinha nada para fazer, né, irmãos? Ele só estava ganhando a Ásia Menor para Cristo, né? Muito pouca coisa, né? Ele só estava plantando igrejas em toda a Ásia Central, né? Não tinha muita coisa para fazer, ele tinha muito tempo, inclusive, né? Quer dizer, em boa parte desse tempo ele ficou preso, né? Porque ele era um cidadão, uma persona não grata no Império Romano, né? Por quê? Porque pregava o Evangelho de Deus e o senhorio de Cristo acima de tudo e acima de todos.
Isso confrontava profundamente César e todo o seu império, né? Os Césares, né? E todos aqueles imperadores que foram colocados ali em Roma, principalmente nessa época. Esse era o mundo do apóstolo Paulo. Então, assim, eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, meus irmãos, mas eu assim, tenho olhado muitas vezes para o povo de Deus e tenho visto mais gente disposta a reclamar, a murmurar, a maldizer, enfim, do que a contribuir, a somar, a bendizer, a abençoar. Né? Quer dizer, eu muitas vezes vejo as referências com os quais nós somos comparados muitas vezes, meus irmãos, e não fico feliz quando eu vejo o resultado. Né? Então, geralmente, o crente é aquela pessoa sisuda, é aquela pessoa de mau humor, nada pode. E aí a inversão desse valor é ir para o liberalismo completo, né? Tudo pode, agora nós somos igual. Então, eu acho que a gente precisa desesperadamente, meus irmãos, parar um pouquinho e olhar para aquilo que o apóstolo Paulo diz nesses versículos aqui, de uma forma bem ampla, no sentido de entender o que ele está querendo dizer para a igreja, e uma igreja problemática, enfrentando vários problemas, inclusive o contexto próximo desse texto. Se você ler o versículo 12, eu queria convidar você a ler. Ele diz assim: quando eu cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, vi que uma porta havia se aberto para mim no Senhor. No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Na verdade, Paulo aqui está explicando o porquê, né, irmãos? Ele não conseguiu ir, e antes dali para falar com os colossos, ele não conseguiu estar presente ali com os coríntios, a igreja de Coríntio. E se você ler um pouco antes, o Paulo vai todo o tempo reforçar e levar aquela igreja a um ambiente de perdão, a um ambiente de compreensão, a um ambiente de acomodar aquilo que podia ser acomodado, sobre o seu ministério, enfim. E esse é o contexto próximo. Mas o que eu vejo como reflexo desse processo nas nossas vidas e o porquê esse texto é tão importante para nós entendermos o que significa a visão de Deus sobre o triunfo. E triunfo é uma palavra brega, né, gente? Vamos falar a verdade. Quem que ouve triunfo hoje? Triunfo é aquela bolacha, né? Triunfo, né? Bolacha é triunfo. Mas ninguém fala, hoje eu triunfei. Ninguém fala isso, né? Eu acho que a palavra é muito mal compreendida, mas o apóstolo só podia usar essa palavra. Por quê? Porque para a gente entender o que ele está dizendo aqui, além de perceber o apóstolo Paulo, gente, e outra, né? O que é triunfo, né? O que é vitória, né? Quando você vê Hebreus capítulo 11, e você lê aquele capítulo, quem já leu Hebreus capítulo 11 aqui? Levanta a mão. Vamos fazer uma prova de social aqui. Amém, tem gente que não lê a Bíblia, está tudo certo. Então, Hebreus capítulo 11, leia quando você chegar em casa hoje. Se esse capítulo não levar você aos joelhos e à oração, eu não sei o que pode levar, meus irmãos. Mas é a galeria dos heróis da fé, os irmãos que viveram algo extraordinariamente incrível diante de Deus. E algo que se percebe nesses homens é uma profunda desconexão entre o conceito de uma pessoa vitoriosa para esse sistema mundano que nós vivemos e o conceito de uma pessoa vitoriosa para Deus. Chega a ser bizarro, né? Por que eu estou levando vocês até o capítulo 11 de Hebreus? Porque lá Moisés está nessa lista, é um dos homens que nós vamos falar aqui ainda hoje e também no domingo que vem. A história de Moisés, meus irmãos, representa o que significa o triunfo de Deus. Por quê? Vamos pensar um pouquinho na história de Moisés. Moisés nasceu como aquele que recebeu a promessa, né, ali a palavra de Deus como sendo o libertador do povo do Egito. Ele é colocado ali pela fé, né, pela sua mãe. Como é que chama a mãe de Moisés, gente? Joquebede. Isso sempre cai naquelas brincadeiras
Bíblia, né? Ninguém sabe o nome da mãe de Moisés. É a Joquebede, né? Não, a Joquebede, desculpa. Ela vai lá e coloca Moisés num cestinho e a filha do faraó acha esse menino e cria esse menino como se fosse filho dela. Então ele cresce como sendo um adotado no lar da família do faraó. Mas ele, por incrível que pareça, né? E por causa dos planos de Deus e toda a ação fantástica de Deus, a sua própria mãe é que segue o amamentando e muito provavelmente a Bíblia vai dizer também isso, ensinando ali sobre Deus. Então ele cresce debaixo de duas realidades, da realidade do Egito, do príncipe do Egito, né? Ele cresce como um príncipe do Egito, mas também conhecendo profundamente as raízes do seu povo, percebendo todo esse processo. Então Moisés acaba desenvolvendo um conflito muito grande interior, nesse processo de ser criado como um príncipe do Egito, e depois tendo que, sendo ele aquele que seria o libertador, né? Não mais o que acontece, assim, resumidamente nessa história, que Moisés ele acaba assassinando, né, um egípcio, por conta de que ele estava defendendo ali uma pessoa. E isso desencadeia aí uma série de processos na vida de Moisés que o leva a se enxergar nesse ambiente da vitória de Deus, do triunfo de Deus. Deus está chamando ele para uma tarefa complexa, para uma tarefa dificílima, meus irmãos. É impossível você olhar para Moisés, ainda que ele tivesse todo o conhecimento do Egito e de tudo aquilo que ele forjou, Moisés sofria de profundas amarras interiores que impediam ele de avançar muitas vezes, tanto é que ele não falava direito, né? É preciso que Arão fale no lugar dele, né? Quer dizer, ele precisa constituir alguém para, inclusive, expressar. Eu não sei se vocês têm a condição de perceber, mas a fala é algo muito emocional das nossas vidas. Dificuldades na fala, assim, tem bastante relação, algumas vezes, tá? Não é uma coisa assim fechada, né? Mas tem que ser cada caso analisado. Mas geralmente em crianças que foram violentadas, abusadas, passaram por diversos problemas na vida emocionais, elas desenvolvem um certo problema na fala. Isso é um dos sinais. E muito provavelmente existem outros argumentos que levam a gente a perceber esse grande príncipe do Egito monumentalmente, exteriormente bem, mas interiormente totalmente destruído. Quando eu falo isso, meus irmãos, é porque se nós não compreendermos de forma profunda, interiormente, o que significam essas palavras de Paulo, nós nunca vamos compreender que os maiores heróis da nossa fé morreram martirizados. Jesus é o primeiro deles. Considerado um bandido, um ladrão, pendurado naquela cruz. Todos os outros foram martirizados de formas assim terríveis, morreram de formas terríveis, exceto João, que era o apóstolo imortal, né? Conhecido como apóstolo imortal. Nos anais da história da igreja, os imperadores tentaram matar João, mas não conseguiram, né? E Policarpo vai dizer que até tentaram fazer frango frito de João, né? E não conseguiram também, mergulharam ele num tacho de óleo fervendo, e o homem saiu falando do evangelho de Deus. Aí fizeram o que com esse homem? Isolaram, ele falou, não pode matar, vamos isolar ele, mandaram ele para a ilha de Patmos, né? E na ilha de Patmos acontece o quê? Ele tem a visão da maior revelação das coisas que vão acontecer no fim desta era. Deus privilegia o apóstolo João. Com isso ele morre de velho, provavelmente, nessa ilha. Mas o apóstolo Paulo, decapitado, né? Não sei se você já viu aquele meme, né, que mostra a morte dos apóstolos. Pedro, né, crucificado de ponta cabeça, o outro em X, o outro não sei o que lá, o outro virou uma tocha humana. Como diz o amado Timóteo, né, se você não teve a oportunidade de escutar esse sermão musical, eu recomendo que você o escute, né, mas ele disse, se Deus trata assim os seus amigos, que dirá os seus inimigos, né?
Ele fala isso no meio da mensagem, né? Mas qual é o triunfo que o apóstolo Paulo então está evocando aqui? Que tipo de triunfo é esse? Não é o triunfo que a gente conhece no sistema desse mundo. Porque o triunfo desse mundo, meus irmãos, é ter dinheiro, fama, poder, seguidores no Instagram. Eu acho que hoje a gente podia colocar isso, né? Influência, conforto. Isso é triunfo. Segurança, saúde. É o que a gente deseja para todo mundo fazer aniversário: saúde, paz, alegria. Ninguém deseja morte, né? Não, tem uma boa morte. Ninguém deseja tribulação, né? Oh, parabéns para você nessa data querida. É tribulação, em nome de Jesus, amém. Ninguém faz isso, né? Mas como que então o apóstolo Paulo faz essa relação, meus irmãos? Que era um absurdo, né? Uma igreja terrível, crítica, mesquinha, cheia de facção, cheia de problema, criticando seu ministério. Ele lá cheio de tribulação, perturbado lá, pregando o evangelho em tudo quanto é cidade, tentando ajudar os seus cooperadores, e um morria e o outro estava preso. E aí ele encerra, meu irmão, esse capítulo 2, com essa frase. Meu irmão, eu não sei o que é isso. Eu falei assim, Senhor, eu comecei a pensar, Senhor, o que ele estava querendo dizer com isso? Porque como é que pode encerrar um assunto desse? Eu não sei, quando a gente está passando algum problema, qual que é a nossa tendência? É murmurar, né? Falar mal, praguejar, né? Não, já sei. Essa é top 1, encontrar um culpado. Não é? Que não é a gente, obviamente, né? Nós não somos culpados, meus irmãos, por aquilo que acontece. Não somos. O culpado é o diabo, né? Tadinho. Então, eu queria que você viesse para esse ambiente do porquê que o apóstolo Paulo disse isso. Por que ele podia falar isso com propriedade? E se nós entendermos isso, nós vamos entrar num ambiente de libertação profunda do enraizamento desses conceitos mundanos que dirigem a nossa vida, que levam a nossa vida para um lugar de derrota mesmo na fé, porque a gente acaba trocando os valores do Evangelho. E o Evangelho é bem assim. Eu gosto muito do Evangelho porque é tipo isso. O Evangelho é de cabeça para baixo. Ele é literalmente o contrário. Aquele que quer viver, que morra, né? O que morre, que vive, o que é maior é o que serve, e aquela música do Morada lá que todo mundo já conhece, né? Menos é mais, né? E assim por diante. Só que, beleza, a gente fala isso, canta isso e tal, mas e viver? A questão é viver. Porque falar, pregar, ser uma bênção aqui na igreja, enfim, na igreja é fácil ser uma bênção, gente. Difícil é ser uma bênção no meio do problema. Difícil é ser uma bênção num lugar difícil. Difícil é ser uma bênção quando tudo fala não, quando todas as portas se fecham. Porque é o que eu falo, né? A igreja é uma maravilha, gente. É tipo assim, a cereja do bolo. Estar aqui reunido com os irmãos é a coisa mais deliciosa que tem no mundo. Difícil mesmo é ganhar o mundo. Difícil mesmo é evangelizar no sertão. Quer dizer, é fácil, mas assim, é difícil no sentido de estrutura, entendeu? Que a pessoa não quer ficar lá. Por que as pessoas não ficam lá? Porque não quer, porque não tem como. Porque se você tem uma doença lá, você não tem hospital para ser atendido aí. É assim. Aí você tem que viajar 300 quilômetros para ser atendido no hospital. É ou não é, irmão? A irmã Thaís sabe aqui. Quem vai para o sertão sabe que é assim. Quem morou no sertão sabe que é assim. É difícil. Então você começa a participar. Isso é difícil. Você ser bênção nessa situação. Por isso, meus irmãos, a minha contribuição aqui nessa noite com os irmãos é tentar nos dar uma visão clara do que significa isso que Paulo disse, para que nós vivamos uma vida cheia do triunfo de Deus. E a primeira coisa que a gente constata é que quando Paulo fala isso, é que nós podemos viver em triunfo. Eu não sei se você abriu em Romanos capítulo, Hebreus capítulo 11, mas se você abriu, leia o versículo 24 antes de eu abrir aqui, que eu vou demorar aqui um pouco para abrir. O que está escrito aí no seu versículo 24?
Perfeito. Pode continuar, irmão. 25. Acabou, gente. Vamos embora para casa. Você viu o que o autor escreveu aqui sobre a consciência de Moisés? Versículo 25. Ele, mesmo sendo filho da filha de Faraó, tendo todos os privilégios triunfantes da vida de um egípcio, ele preferiu, recusou. Recusar é uma escolha. Recusou. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, para não deixar pior, e o texto diz, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Zerou o game aqui, irmãos. É sobre esse triunfo que Paulo está falando. É sobre o triunfo que não é triunfo para ninguém que vive segundo o curso deste mundo. É sobre o triunfo que não é triunfo para ninguém que ouve a mensagem da serpente. É sobre o triunfo que não é triunfo para ninguém que deseja fazer somente as suas próprias vontades e não preferem a vontade de Deus. Ele diz, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Só que nós já poderíamos encerrar esse assunto, mas é sobre esse tipo de triunfo que o apóstolo Paulo está dizendo. Parafraseando, não, citando propriamente dito as palavras do gladiador. Gente, eu gosto muito de filme, tá? Vou citar uns filmes aqui quando eu pregar, então vocês se acostumem aí, tá? Eu amo Gladiador, né? Filmaço. O que fazemos aqui ecoa para a eternidade. Né? Quem lembra dessa frase? Cara, mas por que é tão importante a gente perceber esse processo? Porque o triunfo de Deus não é o triunfo deste mundo. Porque o reino de Deus não é o reino deste mundo. Há um outro reino, há um outro triunfo, sobre o qual nós somos conduzidos por Deus, sempre. Agora, quando Paulo escreveu esse texto aqui, ele foi, em média, 57 depois de Cristo. 3 anos antes, havia acontecido um triunfo romano, e é sobre isso que nós precisamos entender, para entender o que Paulo está querendo dizer sobre esse triunfo aqui. O que era o triunfo romano? Há poucos anos antes, 3 anos antes, em média, 54 depois de Cristo, o imperador Cláudio havia celebrado a vitória do seu general Osório sobre a conquista dos bretões. E, enfim, o resultado você pode ver até hoje. Está lá no Arco do Triunfo. E mesmo o apóstolo Paulo não tendo vivido o que aconteceu, ele muito provavelmente tinha contato com muitas pessoas que falavam sobre o que significava o triunfo romano. Quando o apóstolo Paulo se depara em Corinto, uma província greco-romana, dominada pelo Império Romano, enxertada dos conceitos filosóficos, enfim, religiosos do Império Romano, e ele encerra o capítulo 1 com as frases que ele encerrou, dizendo o que ele disse, que Deus sempre nos conduz em triunfo em Cristo. Ele muito provavelmente estava tendo uma visão do que significava esse triunfo romano. E o que era esse triunfo romano? Era
uma entrada solene, apoteótica, dos exércitos vitoriosos de Roma, em Roma. Só que não era uma entrada comum, ela tinha vários aspectos interessantes, era um cortejo de um general vitorioso. Ela era considerada uma cerimônia religiosa, inclusive, desse processo pagão e festivo. Era um desfile, irmãos, monumental nas ruas da capital do império, toda enfeitada e adornada com guirlandas, perfumada com incenso, repletas de cidadãos por todos os cantos aplaudindo os generais e esse desfile. Como é que se dava esse desfile? Os magistrados do império, os senadores, eles conduziam esse cortejo representando o imperador, porque o imperador continuava no trono como se ele fosse a figura daquele que oferecia essa honraria, esse tributo, esse triunfo romano àqueles soldados principalmente daquele general. E o desfile começava assim. Primeiro, quem entrava nessas ruas, que inclusive estavam todas elas perfumadas, e durante semanas e meses aquele perfume ficava exalando sobre as ruas de Roma, como uma forma de lembrança daquilo que tinha acontecido, desse triunfo romano passando por essa cidade. Entravam os prisioneiros, amordaçados, feridos, machucados, humilhados. Eles entravam como sendo esse despojo daquilo que havia sido conquistado, como uma forma de humilhação pública. Então as pessoas riam, xingavam, cuspiam nesses inimigos derrotados. E depois desses pesos, eles eram acorrentados, então tinha aquele barulho de correntes que passava pelo chão e fazia aquele barulho de correntes para ter aquela ideia, aquela sensação. Irmão, era algo tão profundo que as pessoas falavam por anos dos triunfos romanos. Depois desse cortejo dos inimigos, todos os inimigos conquistados, aprisionados, entrava sendo puxado, vinham os músicos, tinham os músicos e os incensadores, eles iam tocando, alegrando o povo e cantando músicas do exército, e os incensadores vinham promovendo aquele cheiro, aquele aroma, que era aquele aroma da vitória, E é por isso que o apóstolo Paulo mais para frente vai usar sobre o perfume que para aqueles que perecem é um perfume de morte, porque para os inimigos representava a destruição, a derrota, a morte, mas para aqueles romanos representava a vitória, a vida, quer dizer, a conquista do império. E depois desses músicos e incensadores vinha um carro de ouro. Irmãos, era uma carruagem de ouro, completamente de ouro, puxado por 4 cavalos brancos. Em cima desse carro vinha o general vitorioso. Ele tinha uma armadura específica, um manto específico, e ele segurava os estandartes da legião, enfim, etc. E tal, o cetro de ouro que tinha aquela águia romana, e no outro lado aquele estandarte, um ramo de oliveira. E ele era coroado de louros, Então essa questão do louro era aquela coisa da vitória, Então ele tinha muitas coroas de louro. Então de um lado ele tinha um cetro com a águia romana, e do outro lado ele segurava um ramo de oliveira, e ele vinha coroado daquele louro, que representava essa vitória, E nas costas dele vinha um escravo segurando uma coroa, era uma coroa muito pesada. Então, imagina o general em cima do carro, com tudo isso, e um escravo segurando uma coroa pesada atrás dele. Ele era considerado, nesse triunfo romano, como a representação de Júpiter, o principal deus romano. Ele significava o próprio Deus ali, entrando vitorioso naquele ambiente de batalha. Eu queria que vocês imaginassem mais ou menos isso,
não é só isso, tinha outros detalhes. A sua mão, são detalhes tão pequenos de nós dois, irmãos, mas são tão importantes. A mão dele era pintada de vermelho, e o rosto dele também, representando o sangue derramado na batalha. E era bem interessante que atrás do general vinha o exército dele, todo o exército dele, toda a sua tropa, toda a sua legião. E eles iam marchando, eram milhares, gente, milhares e milhares de soldados. Então, demorava horas esse desfile, horas, essa celebração. E os soldados também eram coroados de louro, os seus oficiais e militares também coroados de louro, e eles gritavam altamente dizendo, eu triunfei, mas você imagina assim, né? Milhares e milhares de soldados gritando, eu triunfei. Só que você imagina isso por horas. Era tão interessante que era tão forte essa ideia do general receber essa honraria do despojo da guerra. Então percebe que, olha que interessante a colocação do apóstolo Paulo. O imperador recebendo esse cortejo, promovendo essa honraria no sentido de sim, é eu que faço isso para você. No trono altíssimo, no pilar mais alto do império. Você vinha os despojos, os inimigos acorrentados. Depois o general, com toda essa indumentária, coroado, tal, pintura e tal, perfumes e incensos derramados assim nas calçadas, assim, em toda Roma. Tipo assim, você pegar... Imagina, a gente reunir todos os nossos perfumes aqui, da nossa casa, e sair jogando aqui na igreja e nas ruas e tal. Não ia fazer nada, né? Mas assim, alguns irmãos usam uns perfumes bem fortes, né? Ia dar uma diferençazinha aí. Mas era tipo um negócio muito forte, sensitivo, assim, as pessoas ficavam sentindo aquele cheiro. E era tão forte esse impacto nessa multidão, né? Esse êxtase, era um êxtase assim, vitorioso, né? É quase que como, sei lá, quando o Corinthians ganhou a Libertadores, né? Muito tempo atrás, né? Enfim. Não, vamos falar do São Paulo. Acho que o São Paulo está mais em moda. Quando o São Paulo, né, ganhou alguma coisa que eu nem sei o que foi, né? É aquele êxtase, né? Não sei se você já foi num estádio de futebol, gente. Eu nunca tinha ido. Eu fui depois de velho, assim, né? Levei os meus filhos e levei, né, os meninos que moravam com a gente. E a gente foi ver um jogo do Corinthians, né? Que eu sou corintiano, tá, gente? Graças a Deus. É por isso que eu tenho autoridade para falar de Corinthians, entendeu? Nossa, muito tio do pavê esse daqui, né? Mas eu sou, tá, gente? Desculpa. Bom, vamos lá. Mas o que era tão forte esse processo do triunfo romano em cima do general, porque os próprios soldados eram orientados a chacotear o seu general. Além deles gritarem, eu triunfei, eles ficavam proferindo insultos atrás do general. Tipo, palavras de baixo calão mesmo, xingando a família dele, falando besteira sobre ele, falando palavras sujas, situações horríveis. Por quê? Porque ele não podia chegar e ser comparado a um Deus, entendeu? Ele não podia chegar e entender que ele era um Deus. Então ele precisava saber que mesmo diante de toda aquela honraria, aquele sistema incrível que estava acontecendo, ele era um homem só. Isso é um dado histórico interessante. Agora veja, o apóstolo Paulo fez a comparação da vitória de Cristo a esse desfile romano. Era algo impressionante. E aí então, quando ele fala assim, que Deus sempre nos conduz em triunfo, é porque, de duas uma, nós podemos viver uma vida fracassada, mas o contrário também é verdade, nós podemos viver uma vida do triunfo verdadeiro de Deus em nossas vidas. Ele estava vendo aquele cortejo, e é muito interessante essa figura, todos os elementos são muito correlatos à estrutura do ensino do apóstolo Paulo, né? Quer dizer, e quando ele vai ensinar aos coríntios, ele fala, Deus sempre nos conduz em triunfo.
sempre nos conduz em triunfo. Agora, a primeira constatação que a gente precisa entender, e aí é essa comparação que o apóstolo Paulo vai fazer, que quem nos conduz em triunfo é Deus. Veja, não somos nós mesmos que promovemos o triunfo. Não era o general que promovia o triunfo. Não era o povo que promovia o triunfo. Quem era o promotor do triunfo era o imperador. Então é como se o apóstolo estivesse dizendo assim: olha, existe um governo sobre tudo e sobre todos, que em Cristo despojou todos os seus inimigos, venceu todas as batalhas e marcha triunfantemente à conclusão do seu plano até o fim desta era. É como se o apóstolo Paulo estivesse querendo dizer aos crentes em Corinto: nós somos chamados como parte dessa luta, desse exército, e somos chamados a viver uma vida de triunfo diante de Deus, esse triunfo que Deus ofereceu em Cristo Jesus, despojando, governando todo o universo absolutamente. Quem que recebe a honra nesse triunfo? É o seu general. Cristo, o nosso general, já venceu todos os inimigos, e nós somos chamados a celebrar a sua vitória. Viver uma vida poderosa, meus irmãos, é entender que no fim de todas essas coisas, Jesus, o Cristo de Deus, já venceu o pecado e a morte. E quem nos conduz em triunfo é Deus. É Deus quem nos leva a esse lugar, é Deus quem prepara as ruas, é Deus quem prepara a cidade, é Deus quem está no trono, oferecendo esse triunfo. Não somos nós, não é o irmão, não é a igreja, Deus está no controle e nos dá a vitória em Cristo quando vivemos em obediência ao seu nome. Viver uma vida triunfante depende, meus irmãos, de aceitarmos vivermos debaixo da soberania de Deus. Porque nós não sabemos o fim. Portanto, se nós não vencemos completamente, é porque o fim não chegou. Não terminou ainda. A primeira palavra e a última palavra é do Senhor, o soberano do universo. Ele está nos conduzindo em triunfo a viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, marchando por essa cidade, declarando o seu nome, fazendo o seu nome ser conhecido daqueles que não conhecem. Essa é a vida que Deus nos dá. Agora, é interessante o apóstolo Paulo dizer sempre, ele coloca um sempre no processo. Ele diz: Deus sempre nos conduz em triunfo. Não é de vez em quando que Deus nos conduz em triunfo. O que ele está querendo dizer é que mesmo que as coisas estejam dando errado, Deus está nos conduzindo em triunfo. Porque o errado e o certo é algo terreno, meus irmãos. É algo material, é algo físico. Deus está nos conduzindo em triunfo porque Ele já enviou o seu Filho Jesus na terra, e o seu Filho Jesus já despojou as forças do mal, morrendo naquela cruz e ressuscitando ao terceiro dia, e ao ressuscitar, Ele envergonhou e colocou todos esses poderes debaixo dos seus pés, debaixo da sua autoridade, e não há nenhum nome sobre a face da terra que não esteja sujeito ao nome de Jesus. Portanto, o que é a morte? Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está o seu agrilhão? Se Cristo venceu a morte, então o que é derrota, meus irmãos? Derrota é você não marchar celebrando o nome de Cristo enquanto você vive nessa terra. Isso é viver uma vida derrotada. Viver uma vida derrotada é viver uma vida sem Jesus. Porque se você estiver em Cristo, se a sua vida estiver firmada em Jesus, se você confiar em Jesus, a sua vida vai ser uma vida vitoriosa, ainda que você esteja em um leito de hospital, prestes a morrer. Porque se você morrer naquele leito de hospital,
você vai ver o Cristo de Deus na glória dos seus anjos. Porque Ele derrotou a morte e nos garantiu a vida eterna. Por isso o apóstolo Paulo diz: Deus sempre, Ele permanece conduzindo o seu povo em triunfo. Agora é interessante que o apóstolo Paulo continua no versículo, descrevendo esse versículo, né, dizendo que Ele nos conduz em triunfo em Cristo. É sobre os exércitos desse general. Cristo é o nosso general. A gente cantava mais isso, né, na nossa adolescência, né? O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resiste. Não é assim? A gente parou de cantar música de guerra, né? Que já está tanta guerra no mundo, né? Mas a nossa guerra é em vencer o sistema mental que nos leva à pobreza de não enxergarmos o nosso general vencedor, marchando, despojando, envergonhando os seus inimigos. E Ele faz isso por meio de nós. É em Cristo que somos conduzidos. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. O apóstolo Paulo está com essa imagem na cabeça dele, que você está ali jogando louros e celebrando e festejando, e esse general está com seu rosto e as suas mãos cheias de vermelho, de tinta, cavalgando sobre uma carruagem de ouro, puxado por 4 cavalos brancos. E atrás tem o seu exército. Somos nós lá, cantando: eu triunfei, em Cristo eu triunfei. Eu triunfei, é passado, já aconteceu, e é um ato contínuo. É um triunfo que permanece, é um triunfo que é sempre executado nas nossas vidas. Aquilo que Deus realizou em Cristo sobre a nossa vida não pode ser tirado por alguma força, por alguma espada, por alguma guerra, por alguma doença. A salvação que Deus promoveu na sua vida e na minha vida em Cristo Jesus está tão segura quanto a sua própria presença. Está tão segura nas suas mãos quanto a sua própria força de nos manter fiéis, mas muitas vezes nós abandonamos a visão de que nós já vencemos por meio de Cristo Jesus. E aí nós temos que lutar as nossas guerras. Em Cristo nós exercemos esse poder, esse triunfo na pessoa de que não é em nossos próprios nomes. É em Cristo que nós somos vitoriosos, que nós somos triunfantes. Agora, algo que é bem interessante, ainda nesse versículo, é que ele continua dizendo que é por meio do conhecimento de Cristo. Isso é muito missionário, meus irmãos. Quando nós somos essa expressão, a manifestação por meio de nós. Versículo de número 14 ainda. Por meio de nós, manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Ele está se referindo a essa fragrância do perfume que era espalhado nessas ruas, que era sentido por dias ou meses depois que aqueles soldados haviam passado por aquelas ruas. E aí aquele cheiro rememorando aquela vitória e aqueles brados de vitória. Nós temos que andar sobre essa terra, meus irmãos, celebrando a vitória de Cristo Jesus. Nós temos que andar sobre essa terra em triunfo, nesse triunfo que Deus nos conduz, da salvação em Cristo Jesus. Mas veja como essa fragrância é um perfume, é invisível. A própria Trindade está manifesta nesse processo. O Deus Pai, o Senhor Jesus
e a fragrância do perfume do Espírito, que não é visto, mas é percebido na vida da igreja, nesse processo da vitória da salvação de Cristo. É o Espírito Santo, que é o selo da promessa da salvação de Jesus Cristo, habitando em meu e no seu coração. O que temer? A morte? A espada? A nudez? A fome? É sobre esse contexto que o apóstolo Paulo diz: vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. É sobre o contexto de estarmos já marchando com esse Cristo, sendo conduzidos por esse general, celebrando, declarando as suas vitórias. Quando vamos orar, oramos timidamente, como se o nosso Deus não pudesse fazer as coisas, como se Ele não fosse o Deus controlador do universo, como se Ele não houvesse aberto o mar, como se Ele não tivesse libertado o povo, como se Ele não tivesse usado Moisés para fazer todos aqueles milagres e aquelas maravilhas ali no povo do Egito. Nós vivemos uma vida sem graça, meus irmãos, se nós não reconhecemos a vitória de Cristo Jesus sobre todas as coisas. Não podemos cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas se você não acha que Cristo venceu. Você não vai marchar com Ele. Você não pode entrar no triunfo com Ele. E muitas vezes estamos vivendo a nossa vida dessa forma, uma vida sem cheiro, sem perfume, mas a nossa vida, a própria expressão da nossa vida, devia ser um desmantelar de nós mesmos, e nós espalhados pelas ruas e por onde nós passarmos, fica um perfume, e as pessoas falam: quem passou por aqui? Foi Cristo que passou por aqui. Porque onde você passou, então havia doença, então de repente você orou por aquela pessoa foi curada. Então agora o perfume de Cristo está ali, cheirando por meses e meses e meses e meses. É você e eu, aqueles que foram chamados para sermos vitoriosos em Cristo Jesus, marchando sobre essa terra, exalando o perfume de Cristo. E o que fazemos? Brigamos, fofocamos, nos dividimos, criticamos. Tem tanta coisa boa para fazer, mas preferimos o fedor do pecado do que o bom perfume de Cristo, que foi derramado nessa entrada triunfal, quando Ele derrotou toda a morte e os seus principados e potestades. Somos nós a fragrância do quê? Isso é a fragrância do conhecimento de Cristo. Eu me lembro de uma vez a gente está no sertão e tinha um homem com uma catarata. E eu nunca me senti capaz de orar por alguém e ver assim Deus curando essa pessoa imediatamente. Nunca me senti capaz disso. Sempre tive muito medo desse processo. Mas o medo, irmão, sabe qual que é o medo? É o medo do ego. Que assim, nossa, você é fraquinho, né, no Espírito Santo aí, né? Você orou e não curou, né? O medo é nosso. E eu estava lá com o Gil. Quem conhece o Gil é o cara que ganhou o Luca Martini para Jesus, quando evangelizou o Luca Martini, o Gil. Estava eu e ele, a gente estava fazendo uma visita. E a gente estava orando pelo cara, estava falando de Jesus para o cara. Era um homem lá de uma comunidade do interior. E aí o Gil falou: Dani, vamos orar por ele aqui, tem uma catarata. Eu falei: meu Deus do céu, tem uma catarata. E era tipo gigante mesmo, o bagulho tipo vinha assim até o meio do olho, assim, sabe? Coisa simples. Eu orei ao Senhor, falei: Senhor, o que o Senhor quer fazer? O Senhor falou: ora por ele, eu quero curar ele. E aí eu falei: Gil, você ora ou eu oro, né? Eu falei assim. Ele falou: ora aí, Dani, ora aí. Eu falei: tá bom. Aí eu orei, coloquei a mão no homem assim. Falei: Senhor, em nome de Jesus, cura ele, por favor. Não quero passar vergonha aqui, não. Eu estava orando assim, com autoridade, né? Tal. Mas por dentro eu estava assim: Senhor, misericórdia. Quero passar vergonha aqui não. Foi impressionante, irmãos. A catarata desapareceu. Instantaneamente. Eu não estou dizendo que Deus vai curar sempre que você orar, tá? Eu já orei por muitas pessoas que não foram curadas imediatamente. Deus faz aquilo que Ele quer. Ele é soberano. Mas nós temos que orar sempre. Não é sobre nós. É sobre Ele.
É sobre o que Ele quer fazer. É sobre o motivo que Ele quer derramar. É sobre o perfume que Ele vai manifestar naquele momento. E aquele homem creu em Jesus e ele aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós oramos por ele, tem uma igreja próxima ali. A gente só faz um trabalho próximo de uma igreja para ter continuidade. Então foi muito forte isso para mim, no sentido de que nesses lugares, em todos os lugares, significa todos os lugares. É dentro da sua casa, até no rincão do Amazonas, do Oiapoque, do Chuí, do sertão do Brasil. O nosso Deus é poderoso, meus irmãos. O nosso Deus pode fazer tudo aquilo que Ele quer. E Ele sempre nos conduz no meio do seu triunfo. Porque nós somos o bom perfume de Cristo para aqueles que são salvos. Mas também um cheiro de morte para aqueles que já foram derrotados, que perecem, o diabo e seus anjos. Versículo 17, nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Ele termina essa pequena exposição com uma frase que é tão atual nos nossos dias, né? Nós não estamos mercadejando a palavra de Deus. Como a gente é assim tentado a fazer isso todo o tempo, né? É vender um evangelho irreal. Vender uma comunidade que é irreal. Vender um triunfalismo barato ou um menosprezo comiserado fétido. O Senhor está nos chamando para o centro da sua vontade, para um equilíbrio. E está nos chamando para nos tornarmos o triunfo de Deus, compartilhando o seu conhecimento. E eu quero encerrar esse momento com uma história que mexe muito com o meu coração, que é a história de quando aquela mulher pecadora unge Jesus na casa de um fariseu. E eu não vou ficar especulando muitas coisas, mas é uma história sobre perfume. Sempre quando a gente fala sobre perfume, a gente fala sobre adoração, né? E é bem interessante que tem todo um pormenor naquela história que aquela mulher entra, mas quando tudo acabou, quando aquela mulher terminou de ungir aquela pecadora, ou de ungir os pés de Jesus, de chorar, naquela casa só tinha duas pessoas com o mesmo cheiro: Jesus e ela. Já pararam para pensar nisso? O meu apelo para você nessa noite, para mim, para você, para a igreja nessa noite, é que nós tenhamos um encontro tão grande com Jesus, tão profundo com Jesus, na sua vitória, na sua salvação, no seu triunfo, que quando nós sairmos desse lugar, nós estaremos cheirando como Ele. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Ele estava dizendo aos coríntios: olha, vocês não estão cheirando como Jesus, porque vocês não entenderam o que aconteceu. E aí ele tentou explicar para eles, dizendo: Deus sempre nos conduz em triunfo. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo estava dizendo aos coríntios é que em meio a tantas tribulações, a tantas dificuldades, a tantos problemas, a tantas limitações, ele estava dizendo: vocês não estão desfilando com o seu general. Vocês não estão em comunhão com o seu general, porque se vocês estivessem em comunhão com o seu general, vocês estariam cheios do perfume que ele derramou, que o imperador derramou nas ruas, e vocês estariam fedendo, cheirando como ele, fedendo morte para aqueles que não creem, para os inimigos de Deus, fedendo horror para essas pessoas, mas fedendo, cheirando vida, perfume
de salvação para todo aquele que deseja caminhar e andar com o nosso Senhor Jesus Cristo em amor. E você só vai cumprir a missão de Deus, você só vai cumprir o propósito de Deus quando você passar a cheirar como Jesus. E você só vai cheirar como Jesus se você desfilar com Jesus no seu triunfo. Quando você entrar na casa, quebrar os seus vasos, derramar os seus perfumes, chorar aos pés do Senhor, estar com Ele, abraçá-lo, beijá-lo. É só assim que a gente cheira com Jesus. Moisés não cheirava como Jesus, Moisés estava travado. Moisés foi chamado para libertar o povo e disse, e foi para o deserto, 80 anos no deserto, para poder fazer a obra de Deus. Deus lapidando aquele homem, preparando ele para aquilo que ele faria. E mesmo assim, quando ele chama Moisés no meio daquela sarça, qual que é a primeira coisa que Moisés diz para Deus? Quem sou eu? Aí o que Deus faz? Ele faz talvez o que muitos pregadores têm feito hoje. Você é bom. Você é demais. Você é incrível. Deus faz isso? Não. Deus fala assim, eu te enviei. O eu sou te envia. Ele diz, não é sobre você, Moisés, é sobre mim. Não é sobre a sua capacidade, é sobre a minha. Não é sobre a sua presença, é sobre a minha. Não é sobre o seu poder, é sobre o meu. Moisés precisa desamarrar as cordas que o prendiam para entender. E Deus vai libertando Moisés de um jeito inusitado, meus irmãos. Cada palavra que Deus diz a Moisés em Êxodo capítulo 3 é uma libertação da parte de Deus para a sua vida. E é inusitadamente diferente do que nós vemos hoje. Por quê? Porque o triunfo de Deus, o perfume de Deus é diferente do triunfo deste mundo. Porque o perfume de Deus é diferente do perfume deste mundo. E se você e eu não compreendermos que Deus sempre nos conduz em triunfo, nós não vamos nos libertar e não vamos cheirar como Jesus. Não vamos marchar como Jesus. A vitória é de Cristo. O triunfo é do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E eu queria convidar você a adorar e a celebrar o triunfo desse Cordeiro nessa noite. Eu queria convidar você, durante a sua semana, a adorar e celebrar o triunfo de Cristo Jesus por onde você passar. Eu queria convidar você a sair marchando atrás da carruagem do seu general. Cristo Jesus é o nosso general. E Ele está convidando, venham para o meu triunfo. Então quando você falar com alguém, então quando você orar por alguém, então quando você se relacionar com alguém, as pessoas vão sentir o perfume de Cristo em você, em nós. E é assim que o apóstolo Paulo via o triunfo. Feche seus olhos, vamos orar. Majestade, majestade, tua graça me alcançou como sou. Nada eu tinha quando me resgatou. Majestade,
majestade. Tua graça me alcançou como sou. Nada eu tinha quando me resgatou. Senhor, nós cantamos sobre a tua majestade. Cantamos sobre o teu poder. Cantamos sobre a sua vitória. O Senhor venceu a morte. O Senhor venceu todo o poder das trevas e do mal. O Senhor venceu todo o principado e potestade que nos levavam a uma vida de escravidão, Senhor, de derrotas, Senhor, de fracassos, Senhor. O Senhor nos chamou para celebrarmos a sua vitória. O Senhor nos colocou assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O Senhor nos fez, Senhor, vitoriosos pela sua cruz, pelo seu poder, Senhor. Pai amado, vem sobre nós nessa noite, com a realidade do teu conhecimento, a realidade do conhecimento da tua majestade e da tua vitória, do poder e do triunfo conquistado, Senhor, naquela cruz, que antes da fundação do mundo foi preparada para o Senhor Jesus. E o Senhor abraçou a sua missão com excelências. Viveu como um homem. E como um homem, Senhor, foi levado à morte de cruz. Morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Está vivo, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E em breve voltará para buscar a sua igreja. Eu triunfei. Eu triunfei em ti. Eu triunfei em ti. Nós triunfamos em ti. Nós já fomos levados a esta realidade. Senhor, revela, Senhor, a nós a tua realidade, a realidade do teu conhecimento, a realidade do teu triunfo, a realidade, Senhor, do teu perfume, que por gerações em gerações são espalhados pelas ruas deste mundo, Senhor. Por meio de nós, a igreja, Senhor, eu oro por aqueles que têm enfrentado situações difíceis, Senhor, complexas, e que em muitas dessas situações, Senhor, esses irmãos não conseguem ver o triunfo da tua presença, o triunfo do teu conhecimento, a fragrância do teu perfume de vida sobre essa situação, sobre essas vidas. Eu oro para que os nossos olhos se abram nesta noite e vejamos o Cristo de Deus, o general das legiões dos exércitos dos céus, marchando triunfante sobre essa terra, Senhor, promovendo, Senhor, ó Deus, o espalhar do teu perfume, Senhor. Aqueles soldados menosprezavam seu general, porque era um general imperfeito, porque era um homem. Nós não temos um general falho. Nós não temos um general limitado. O nosso general
é o Cristo de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós não blasfemamos enquanto vamos atrás dele, nós o adoramos, nós o bendizemos, porque quando olhamos para as suas excelências, quando olhamos para as suas belezas, nós somos constrangidos e a nossa boca não consegue dizer outra coisa a não ser santo, lindo, maravilhoso, poderoso, excelso, supremo, exaltado, grande. Aquele que carregou a coroa, aquele que carregou a cruz, aquele que tem sobre as suas mãos os 7 Espíritos de Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Santo, santo, santo. Nós saímos marchando atrás do Senhor Jesus, dizendo: Tu és o general perfeito de Deus. Tu és aquele que nos deu a salvação em Ti mesmo. Nós Te celebramos, ó Senhor. Faz-nos compreender o Teu triunfo. Liberta-nos das nossas cordas, Senhor. Livra-nos de nós mesmos. Faz-nos, Senhor, o bom perfume de Cristo. Que a nossa vida, Senhor, seja um exalar do Teu cheiro. Cheiro de vida, cheiro de amor, cheiro de reconciliação, cheiro de paz, cheiro de perseverança, cheiro de bênçãos, cheiro de fidelidade, cheiro de domínio próprio, cheiro de benignidade, cheiro de bondade. O cheiro da glória de Deus, o cheiro da justiça do Altíssimo, o cheiro da manifestação da graça de Jesus. Senhor, que a nossa vida seja um cheiro, um perfume do Senhor. Enquanto andamos nessa terra, Senhor, faz dos Teus perfuminhos, Senhor. Fique de pé no seu lugar, Vamos adorar Jesus. Vamos adorar o nosso general. Você está sendo convidado a marchar no triunfo do nosso general. Deus, graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo em Cristo Jesus. Não importa as circunstâncias que você está passando, Deus está te conduzindo em triunfo. Porque Deus está te conduzindo para a eternidade. Talvez Ele esteja dizendo a você: largue dessas coisas terrenas, abandone essas coisas que te prendem aqui. O Senhor está te chamando para uma realidade superior, um novo momento, uma nova percepção da sua bondade, da sua salvação. Envolve-nos, Senhor, com a Tua majestade santa. Envolve-nos, Senhor, com Teu manto santo, Senhor. Envolve-nos nessa noite, Senhor, para que possamos compreender o Teu triunfo. Que por gerações em gerações, Senhor, permanece exalando o Seu cheiro no meio das ruas. Faz-nos sermos, Senhor, estes que exalam o Teu cheiro onde nós estivermos. Marchando em triunfo, mesmo que o mar ainda esteja fechado, Senhor. Assim como Moisés disse ao Teu povo: marche. Diga ao povo que marche, Moisés. O convite para nós nessa noite é que nós comecemos a marchar atrás do nosso general. Não somos nós que vamos à frente, é o nosso general que vai à frente, o Cristo de Deus, o Cordeiro de Deus. Celebre Ele agora, comece a adorá-lo, comece a bendizê-lo, comece a dizer palavras de adoração a Ele. Celebre-o nessa noite, celebre-o nessa noite, celebre o Senhor nesta noite.